Bom, estou aqui com o Álvaro Teófilo, coordenador do curso Governança de Riscos Digitais, está sendo lançado pela CECyber, tema fundamental para as organizações no dia de hoje, e o que é fundamental para organizações tende a ser muito relevante para executivos, para alta gestão, para líderes do setor, não somente de segurança, mas de riscos em geral. Eu gostaria de começar, Álvaro, trocando uma ideia contigo sobre o que você, como coordenador do curso, traz para a mesa em termos de background, né? Qual é a bagagem que você traz que vai transparecer certamente nessas aulas, nesses encontros marcados aí com os alunos do curso? Primeiro, obrigado aqui pelo convite para a gente ter essa conversa, Paulo. A ideia do curso é justamente passar por uma série de temas que eu tive a sorte aqui, o privilégio de ter ao meu redor como parte das minhas responsabilidades ao longo da minha trajetória. Desde cyber, né, eu fui CISO de alguns bancos do país, inclusive o próprio Santander, que acho que é uma referência, 2 décadas nessa função. Tem, por volta de 2014, aí, eu também assumo uma função de fraudes, com alguns colegas muito experientes trabalhando comigo. Passo, ao longo do tempo, assumo um pedaço de segurança corporativa, depois passo para a função de riscos não financeiros, né, que aí envolve controles, riscos operacionais, controles internos. E ao longo do tempo eu vou percebendo que essas diferentes funções elas têm nuances, papéis, dinâmicas, disciplinas diferentes umas das outras, né, e que aparentemente, ao longo do tempo, essas áreas, elas não obrigatoriamente, essas funções, elas não obrigatoriamente se juntaram em grande parte das organizações. Existe um certo, muitas vezes, isolamento. Além disso, existe uma camada de governança onde você faz com que esses temas que são... Por que a gente chama de riscos digitais? Né? Porque são temas que envolvem o uso de tecnologia, envolve o mundo que está ao nosso redor, né? Ao nosso redor de negócios digitais. Né? Então, eu percebi ao longo do tempo que muitos dos colegas que estão no mercado, ou eles estão numa função isolada, como o próprio CISO, que cuida de segurança cibernética, ou um diretor de riscos está olhando especificamente para uma visão de compliance de riscos cibernéticos, por exemplo, ou riscos tecnológicos. Uma grande preocupação hoje do mercado é o que se chama de resiliência operacional. Eu vejo colegas de riscos com certa dificuldade de fazer um trabalho de supervisão sobre riscos tecnológicos. Fraude se tornou um grande problema ao longo dos últimos anos, fraude eletrônica dominando a agenda de muitas empresas. Recentemente, cloud computing, né, os últimos 10 anos, fazendo uma grande transformação no tema de gestão de infraestrutura. A maioria das empresas saiu dos data centers tradicionais e foram para cloud computing, que exige uma visão completamente nova, um conhecimento completamente novo de que é gestionar uma infraestrutura tecnológica. A adoção de internet das coisas, funções e áreas de engenharia que envolvem o uso de uma combinação de equipamentos físicos com software, né, que é o famoso IoT, para falar em termos mais simples, e culmina, nos últimos 2 anos, no crescimento absurdo do uso de inteligência artificial, que também exige uma governança sob o ponto de vista de riscos. Então, foi essa conjuntura que me levou à ideia de construir um curso que abranja todas essas dimensões de temas que estão nos cercando e que muitos dos nossos colegas hoje no mundo corporativo, nessas funções de primeira, segunda ou terceira linha, uma área de riscos de auditoria, hoje não tem uma bagagem suficiente para lidar com esse assunto na sua função que lhe cabe, que é supervisionar os temas de riscos. Por outro lado, o próprio CISO, que tem nesses temas uma oportunidade de expandir a sua função, de fazer novas coisas. Então, a ideia é trazer esse conjunto de temas para a mesa com um complemento, que é a abordagem de como a governança das empresas deveria ser utilizada para tornar essa gestão mais completa. O que você definiria como público-alvo do curso e se você pudesse citar alguns exemplos de como um determinado público-alvo
caminha do ponto A antes do curso para o ponto B pós-curso? O que é o ganho que a gente espera que um profissional, uma aluna que participa desse curso sai, dependendo ali da função atual, dos perfis, né, de público-alvo desse curso? Como eu falei, as equipes que atuam nas operações, a gente chama de primeira linha de defesa, que são as pessoas que estão nas funções de cuidar mesmo da operação, a gente pegar o exemplo do CISO, do chefe de segurança, do chefe de fraudes aqui, são normalmente as áreas que têm uma obrigação quase inevitável de se aprofundar, quase que inevitável não, tem uma obrigação inevitável de se aprofundar nesses assuntos que são a sua responsabilidade primária. E existe um desafio de equipes que fazem um trabalho ou a função de supervisão, e voltar aqui no tema de riscos ou de auditoria, que já vem uma tendência no mercado de dar mais responsabilidade para essas áreas e essas funções, de fazer um trabalho de checagem, se de fato essa gestão desses temas de cyber, fraude, inteligência artificial, estão numa esteira correta em termos de controle. Se por um lado, os CISOs não conseguem expandir a sua função, elas têm uma oportunidade através desses assuntos. Por outro, equipes de risco e auditoria têm muita dificuldade de entender como eles deveriam se estruturar para fazer esse trabalho de supervisão. Então, o público-alvo aqui ele é diverso, porque dependendo da tua função dentro de uma empresa, você vai ter interesses diferentes da abordagem de cada um dos temas aqui. Mas, na prática, o que a gente está falando é que, se nós olharmos para as diferentes linhas de atuação ou linhas de defesa das empresas, essas pessoas que estão tanto na primeira quanto na segunda e terceira linhas, sejam na função executiva ou gestão, ou estão em posições um pouco mais sêniores, são essas pessoas que deveriam estar ganhando esse conhecimento, trazendo para a mesa, ou para suas empresas, uma nova abordagem mais profunda sobre grande parte desses assuntos que compõem a nossa grade. Falando da grade, obviamente que não preciso expor aqui o detalhe que está no site do curso, mas você poderia destacar alguns elementos da grade que trazem essa perspectiva que você indicou para esse ganho de amplitude, de funcionalidade para diferentes profissionais? A nossa ideia aqui do curso é trazer justamente esse volume de assuntos que estão, de certa forma, desconectados um do outro. Então, eu já citei alguns aqui. Cybersecurity praticamente abre o curso, sendo um dos temas mais relevantes do momento. Já falei de fraude, já falei aqui o tema de inteligência artificial, mas a gente também vai falar sobre cultura de riscos, a gente vai falar sobre novos modelos de gestão de resiliência operacional, que antigamente a gente chamava de continuidade de negócios e que tem uma nova roupagem muito mais sofisticada nos dias de hoje, dada a complexidade do ambiente operacional das empresas. A gente vai falar da importância dos terceiros, né, das operações terceirizadas, que tem sido um grande ponto de inflexão na gestão de riscos hoje das empresas. Vai falar sobre o ambiente regulatório atual do mercado em relação a esses assuntos. Um outro assunto que a gente resolveu colocar foi olhar para o ambiente de proteção do seu ponto de vista legal. Então, nós teremos um conteúdo específico sobre seguros digitais, né, que hoje compõem uma parte importante da governança das empresas quando se fala de camadas de proteção. E o curso ele fecha com uma visão de governança. Como é que você traz todos esses assuntos de uma forma organizada para a governança das empresas? A gente quer trazer para cada um desses temas especialistas no assunto, pessoas que estão no front de cada um desses temas, incluindo na própria parte de governança. A nossa ideia aqui é trazer especialistas que não só estejam operando, como estejam supervisionando e também trabalhando na governança de riscos como parte da sua função. Essa é a nossa ideia da completude do curso. O time docente, o corpo docente prevê algum critério de seleção para candidatos a serem alunos desse curso? A gente tem aqui como objetivo que o curso ele traga para a sala de aula pessoas que já têm alguma função de liderança no assunto. A gente entende que não só é importante em conteúdo rico, como a troca de experiências também. Então, essa troca de experiências ela vai ser muito mais interessante para todo mundo se existe uma certa homogeneidade mínima, né, de experiências aqui, pessoas que já estejam convivendo com os problemas.
É óbvio que existem certas pessoas que também têm interesse de entrar nesse mundo, eventualmente têm funções diferentes hoje. Nós não temos um critério objetivo de seleção, mas a nossa ideia é que, que a gente traga para dentro do curso pessoas que já têm alguma experiência no mundo corporativo em uma dessas funções. Isso vai agregar para todo mundo dentro da sala de aula. Eu sempre destaco quando alguém me pergunta que eu trago na bagagem de um mestrado internacional como o INSEAD, que eu participei, e o conteúdo é relevante, mas eu acho que muito mais relevante é a troca de experiência de alunos que foram selecionados e qualificados para participar de uma discussão, de um debate para diferentes temas ali da gestão, né, da administração de empresas, e o outro é o quanto que os professores não são professores. Na verdade, são profissionais de mercado que trazem insight, trazem experiência prévia, que estruturaram o tema para a discussão em sala de aula e mostram referências de aprofundamento. Muito mais do que trazer o aprofundamento para dentro da sala de aula, dá a oportunidade dos alunos de buscarem esse aprofundamento com referências, caminhos certos. Esses 3 elementos, né? Ter referências claras, o nível da discussão e os insights professores é completamente diferente de simplesmente isolar o conteúdo ou dos livros que são utilizados dentro desses cursos. E pelo que eu estou ouvindo, felizmente, é o que a gente está trazendo para o curso de governança de riscos digitais aqui da CEScyber, liderado pelo Álvaro. E eu acho que a gente pode fechar por aqui e te agradecer por essa exposição, que acho que vai ajudar muito quem está analisando o curso junto com a gente. Legal, fica o convite para quem está assistindo aqui visitar o site, deve ter o link aqui embaixo agora, e dar uma olhada no conteúdo, no corpo docente. Você acabou de falar, são professores e antes de serem professores são profissionais que estão atuando no front, né, que a gente fala ali no dia a dia das operações e que vão trazer bastante insight. Todas as aulas, inevitavelmente, vão ter muitos insights para quem estiver no curso. Obrigado. Show de bola.